Eu sou Elisângela Venâncio Ananias, sou professora aqui na ESEFID, estou professora na ESEFID há 4 anos. Eu sou licenciada em Educação Física. Antes disso, eu sou mãe das 3 Marias, da Maria Júlia, da Maria Celeste, da Maria Luísa. E como eu havia dito anteriormente, eu sou licenciada em Educação Física no ano de 1995 pela Unesp em Rio Claro. Sou mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e sou doutora pela Unesp em Rio Claro e atualmente estou terminando um relatório de pós-doutorado que eu fiz nos Estados Unidos. Bom, o que eu posso dizer? As disciplinas que eu trabalho desde o meu ingresso no ensino superior, que foram em 2007, até 2007 eu trabalhei na educação básica. Então, do ano que eu me formei, em 95 até 2007, eu trabalhei nas escolas da Prefeitura de São Paulo. No ano de 2006, quando eu termino o meu mestrado, eu começo a atuar no ensino superior no ano seguinte, 2007. Trabalhei 10 anos numa instituição privada em Curitiba. Depois trabalhei 5 anos na estadual em Santa Catarina, na UDESC, na Educação Física também, e atualmente estou aqui na URGS. As minhas disciplinas sempre foram, no início de carreira, História da Educação Física, Sociologia da Educação Física e os estágios. Posteriormente eu migrei para a didática e os estágios, e atualmente eu trabalhei os fundamentos aqui na ESEFID e os estágios também, que é o meu coração, digo, no ensino superior. Sim, eu sou de uma família de 5 irmãos, né? E minha mãe uma mulher branca, meu pai um homem negro, e meu pai foi um jogador de futebol, foi jogador de futebol profissional. E ele jogou majoritariamente no Sul, a maior parte da carreira, embora ele seja um paulistano, ele jogou grande parte da carreira dele no Sul, encerrando a carreira dele no Caxias do Sul. E desde nós muito pequenos, nós sempre acompanhamos o meu pai nos treinos, né? Enfim, isso é um pano de fundo para dizer o quê? Que desde muito pequena, eu e meus irmãos, nós somos inseridos no esporte de maneira muito... era prazeroso para a gente, mas a gente tinha um exemplo na própria família de praticarmos esportes. Então, desde muito cedo, a gente sempre praticou muito esporte. A escolha pela educação física foi uma primeira escolha, né? Então, eu queria ser professora de educação física. Desde o início, a licenciatura era o meu campo de escolha. E quando eu ingresso no ensino superior, eu começo a perceber a riqueza do campo da educação física na escola, e a inserção que a gente tem. Eu, literalmente, sou uma apaixonada pela educação física, sou uma apaixonada por escola e sou uma apaixonada pela educação física. E nesse processo de formação, eu já começava a ver a necessidade da gente trabalhar para além do esporte nas aulas de educação física, né? Que, principalmente no contexto brasileiro, eu não vi isso em nenhum outro contexto. Existe essa necessidade da gente trabalhar as questões de ordem social e cultural na educação física. E eu já via isso na minha graduação, nos meus estágios, enfim. E então, quando eu saio para o campo de trabalho, assim que eu me formo, a minha meta era... Tanto que eu lembro que eu fiz a minha formatura, o meu baile de formatura foi num sábado, e na segunda-feira eu estava com os meus currículos todos impressos, todos prontos para entregar às escolas da cidade que eu morava, que era Rio Claro. E daí fui. E a segunda escola que eu entreguei meu currículo eram escolas privadas. Eu consegui a aula e daí já fui dar aula na sequência ali, trabalhar em escolas privadas. E logo passei em concursos. E assim eu começo a trabalhar no ensino básico, na educação básica. E trabalho no ensino da educação básica por 11 anos. No intervalo de tempo eu saio do país também e volto. Começo um mestrado 2 vezes. Em 98 eu ingresso no mestrado nas sociais, na FEFELESH, a faculdade que a minha filha até fez, na Universidade de São Paulo. E concluo 2 semestres no mestrado, mas o meu marido faz uma saída do país. E eu, por opção da família, eu já tinha a Maria Júlia nesse período, ela era pequena, minha filha mais velha, e eu tranco o mestrado e saio do país. Nesse intervalo eu acabo perdendo o mestrado, porque você pode segurar o mestrado por 2 anos, senão você tem que fazer um novo reingresso. E daí, quando eu retorno ao país, 2002, né, dessa primeira viagem que nós fizemos, eu ingresso no mestrado na PUC de São Paulo. E ali eu faço, como o meu trabalho de mestrado foi na área de Ciências da Religião, eu estudei o Atletas de Cristo, porque eu sou cristã e estudei Atletas de Cristo. Porque para mim era inconcebível pensar atleta de alta performance e cristãos. Para mim era uma coisa inconcebível.
como é que o cara é violento? E eu lembro que eu lia muitos artigos mostrando atletas americanos de futebol americano ali no embate e tal. Eu falei, mas esses monstros, como é que eles podem fazer o sinal da cruz, entrar em campo e arrebentar com os caras e tudo mais, né? Então eu tinha essa ideia na minha cabeça que não era possível. E enfim, daí fui para um programa já era o meu programa na FEFELESH, já era o meu projeto na FEFELESH e foi o meu projeto na PUC. E foi até por orientação do meu primeiro orientador de mestrado na USP que eu fui para a PUC, que lá eu teria uma direção para o meu trabalho para o meu projeto de pesquisa. E teria um professor lá que era colega dele que iria me orientar. E assim eu fiz. Concluo em 2006 esse mestrado, com uma saída no meio do caminho para fora do país também, e volto e concluo. E daí em 2007 eu começo a dar aula no ensino superior. A URGS foi o meu primeiro concurso, como eu tinha prestado um processo seletivo para a UDESC, mas era um processo seletivo, era como professora substituta. E daí, enquanto eu estava na UDESC, a minha irmã, que já estava na UFC, me falou, puxa, a vida abriu o concurso na URGS, você não quer prestar lá e tal? E daí eu tinha a URGS como um lugar, assim, eu lembrava da minha graduação, porque a gente ouvia muito falar do Sul, Santa Maria e a URGS, a ESEF, né? E eu tenho até hoje a imagem da revista Movimento, se vocês já tiveram a curiosidade de abrir aqueles professores perfilados, eu amo aquilo, porque para mim aquela é a fantasia do professor de educação física, sabe? E daí eu falei, puxa, vou prestar, vou tentar, vai ser difícil, né, nesse início, mas eu vou tentar. E daí, para minha surpresa, não passei em primeiro, mas passei em segundo. Aí veio a pandemia, e daí nesse processo da pandemia a URGS suspendeu o prazo, então eu fui contemplada logo no final de 2021 ali, ainda estava no meio não tinham retornado ainda presencialmente, eu recebo uma ligação perguntando se eu queria assumir aqui. E daí eu venho e estou aqui com vocês. Tem uma coisa muito boa. No meu primeiro ano de graduação, eu fui petiana, 1991. Durante o meu primeiro ano eu fui petiana, né? Então eu fui petiana, eu fui pai, vocês são a PRAI, né? Então eu fui pai, e então eu tive bolsa. Primeiro fui pet, na sequência eu fui pai e PRAI, no caso de vocês, que era outro nome que tinha, e depois os 2 últimos anos eu fui iniciação científica. E daí já trabalhando com a ideia da educação, porque eu trabalhava num projeto sobre a utilização do lúdico no ensino fundamental. Como é que a gente poderia trabalhar de maneira articulada com os professores da escola nos primeiros anos do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, que na época chamava ciclo básico. E então o que eu recomendo a todos, e hoje mesmo estava comentando com a minha filha mais nova, no meu segundo semestre eu já começava a ser monitora das disciplinas, porque uma coisa que eu recomendo para as minhas filhas e falo para os meus alunos, a educação física é uma área muito rica. Então você precisa, durante a graduação, de vivenciar todas essas possibilidades da educação física. Então eu sinto que os estudantes aqui encaram muitas vezes o ensino superior como um colégio. Não têm a oportunidade de vivenciar a universidade como um futuro campo de atuação profissional. E então eu tive o privilégio que a minha universidade era período integral, então eu entrava às 8 e só saía às 6. Então isso me ajudou muito, um currículo que tinha quase 5.000 horas. Né? Então eu fui iniciada na pesquisa, eu fui para a área da educação física e eu poderia, da licenciatura, e eu poderia ter feito a complementação do bacharel, que não era a minha área que eu gostaria de atuar. E então o que eu recomendo sempre é que os estudantes, eles precisam, e claro que a universidade precisa criar recursos para isso, se engajarem nos diferentes projetos, porque tem que aproveitar o período que vocês estão aqui para tirar não que vocês não possam voltar constantemente, mas o período que vocês estão aqui é o período que vocês têm que aproveitar para trabalhar e atuar nas diferentes frentes e decidirem qual é a área que eu quero seguir. 52, eu tenho, dia 28 de junho eu fiz 52. Câncer, 28 de junho, câncer. E alguns hobbies que a senhora tem que a senhora gosta de fazer? Hobby. Desde adolescente eu gosto de correr. Mas o meu hobby, que eu carrego desde lá, daí quando eu fiquei mais velha eu comecei a fazer corridas de longas distâncias, que antes eram curtas. Corri na universidade, eu e meu marido corríamos, fazíamos jogos regionais e tal. A gente corria também, meu marido era barreirista e eu corria as provas de 800, 1.500 e salto. E desde então eu venho mantendo isso, é uma atividade que me faz bem, que eu me sinto me cuidando quando eu corro. Então o meu hobby é correr e eu gosto muito de assistir filmes também. Então desde 2021 eu tenho integrado o coletivo que é o projeto Ser Negra, que já foi Semana Negra, hoje é Ser Negra. E também o coletivo Corpo Negro, real de estudo, de formação, é a formação de professores.
Então, o meu projeto atual é um projeto de formação de professores para a rede, que foi o meu projeto de ingresso na ESEFID. Então, quando a gente presta um concurso, a gente precisa defender um projeto. Se caso a gente passar no concurso, nós vamos atuar dentro daquele projeto. Então, de fato, embora eu inclua as questões étnico-raciais, de fato, o meu projeto que eu quero tocar com pesquisa para os próximos 5 anos, né, que eu terei a resposta desse projeto, porque eu me lancei num edital universal em janeiro, construí um projeto em janeiro, em parceria com 2 professoras, e eu recebo a resposta agora em agosto. É difícil porque logo de primeira entrar num projeto universal, mas eu pretendo continuar com os projetos que eu já tenho, que são os projetos de extensão, e esse é um projeto de pesquisa, é um projeto de pesquisa em âmbito internacional, onde eu gostaria de trazer o que eu estudei agora no pós-doutorado sobre comunidades, formação de professores engajado com as comunidades. Isso inclui pais no processo de construção dos currículos das escolas, principalmente porque eu estudei comunidades negras, né? Então, nesse estudo que eu saí agora pós-doutorado, eu fui a Muncie, que é a capital da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan foi criada nessa cidade. Aconteciam atrocidades, coisas medonhas. Só que justamente nessa cidade existe uma universidade que se chama Ball State University. E eu fui visitar o programa de estágios dessa universidade. E ele é um programa de estágio baseado na comunidade. Então, todas as pessoas da comunidade, que é 99% da população da cidade, é negra. Então, a comunidade, after school, programas depois da escola, eles são muito engajados com as igrejas, porque lá a igreja protestante é muito forte, a igreja negra é muito forte lá. Então, todo o processo de estágio acontece a partir desse engajamento com a comunidade, inclusive formando pais para serem professores e trabalharem na mentoria dos futuros professores. Então, a minha ideia agora, para os próximos 5 anos, é trabalhar com a formação de professores engajado com as comunidades escolares. É isso. Ok. Eu acho que a gente pode encerrar. A senhora tem alguma coisa para falar mais, assim? Ou... Não, eu acredito que é isso. É isso? Eu agradeço a oportunidade, eu falo demais, eu peço desculpas se falei além da conta. Imagina. Muito obrigada. Obrigado, professor. Deixa eu só encerrar aqui então o vídeo. Sensacional, professor. Eu poderia ficar horas falando com a senhora, mas a gente tem que otimizar isso num vídeo um pouco mais curto. Eu peço até desculpa. Capaz, mas... E daí